Filmaginha rapidinha aqui pra vocês verem aqui, ó. Toda a praia aqui. Eu estou aqui no cantinho do Forte, que é a Praia do Forte. Olha. Olha a altura que eu tô aqui, olha a região que eu tô aqui. Olha lá o Wellington, tá lá. Lá em cima lá, o pessoal tá. Ó. Praia do Forte, pessoal. Rio de Janeiro.